Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero inicialmente aqui fazer um registro, senhor presidente, que na última semana, na condição de coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro e da Biblioteca, participei da 26ª edição da Feira Internacional do Livro de Havana, em Cuba. Feira essa que teve início no dia 9 e terminou agora no último domingo, dia 19. Tive a alegria, senhor presidente, de integrar a delegação Potiguar, liderada pelo Fórum Potiguar do Livro e da Leitura. Delegação essa onde tínhamos lá a presença de professores, artistas, escritores, inclusive que lançaram uma bela coletânea de prosas e poesias. O livro que lançamos lá, com edição evidentemente em espanhol, livro esse que conta com trabalhos de 49 escritores e escritoras potiguares. Aliás, quero aqui ressaltar que o Brasil se fez presente na 26ª edição da Feira Internacional do Livro de Havana, em Cuba, através da delegação Potiguar. Essa coletânea, senhor presidente, que nós lançamos lá, é uma parceria da editora natalense CJ Edições, do Sebrae e da gráfica Offset. A publicação, ou seja, a coletânea que nós lançamos lá, envolve autores clássicos como Zila Mamed, José Bezerra Gomes e Newton Navarro. Da produção contemporânea, também presente na coletânea, figuras referenciais de Diógenes da Cunha Lima, Tarcísio Gugel, Dorian Gray, Jarbas Martins, Diva Cunha, poetisas também de valiosa produção se fazem presentes na coletânea. Destaquemos aqui Salizete, Marise Castro, Carmen Vasconcelos, Anchela Monte, Iracema Macedo, Jeane Araújo, Diolinda Garcia, Leoci Saraiva e Maria Gomes. Quero aqui também destacar que jovens escritores também lá foram lembrados. Quero ainda, senhor presidente, acrescentar que durante a semana, além da participação que tivemos na Feira Internacional do Livro, desenvolvi toda uma agenda oficial lá na cidade de Havana. Estive na Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, visitei o Museu da Alfabetização, a Biblioteca Nacional. Aliás, fiquei encantada tanto com a Biblioteca Nacional, pela sua organização, pela sua representatividade, pela grandiosidade que é a Biblioteca Nacional de Havana, de Cuba, José Martí, bem como tocou muito forte o meu coração ter visitado o Museu da Alfabetização lá na Universidade de Havana. Pelo quanto esse museu, senhor presidente, resgata a memória de um país que encarou e abraçou a luta em defesa da escola pública, em defesa da educação, com total prioridade. Tanto é que Cuba, além de ter conseguido universalizar o direito à educação da criança, da creche até a graduação e a pós-graduação, Cuba é um dos territórios livres do analfabetismo. Repito, pela visão de estadista que teve Fidel Castro, que teve a Revolução Cubana, pelo quanto eles investiram e continuam investindo na educação do povo cubano. E quero dizer aqui que vi com meus próprios olhos, testemunhei, porque visitei também escolas primárias lá em Cuba, estive também na universidade, aliás, participei de um debate com a professora Marlúcia Paiva, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participei de um debate lá na Faculdade de Comunicação Social de Cuba sobre a educação brasileira e pude constatar, na conversa inclusive com os professores, com os estudantes, o quanto, de fato, a educação em Cuba, ela é garantida
não só do ponto de vista do acesso, da permanência, mas também da qualidade. A educação lá em tempo integral, senhor presidente, para se ter uma ideia, em torno de 8 horas de jornada de trabalho, de jornada escolar para os estudantes e para os professores. Uma educação em tempo integral que, além da educação formal, incorpora a questão da cultura, na dança, na música, no teatro, na dança. Uma educação em tempo integral que também incorpora a integração com a comunidade. Enfim, que eu quero aqui mais uma vez ressaltar, dar aqui o meu testemunho, de fato, né, do quanto Cuba avançou, não só no direito à saúde, como Cuba faz muito bem, sendo modelo, inclusive, para o mundo, um país, inclusive, que nos deu a felicidade de viabilizar um programa como Mais Médicos, tão exitoso e tão importante para um país como o Brasil, com a presença dos médicos cubanos. Mas, além da saúde, quero dar aqui o meu testemunho do quanto, de fato, a educação em Cuba é encarada, né, com real e com total prioridade. Cuba, de fato, que beleza, continua sendo um país livre do analfabetismo, continua sendo uma nação livre da chaga do analfabetismo, assim como Cuba continua garantindo o direito universal à educação e com qualidade. Igualmente, quero aqui também colocar as políticas no campo do livro e da leitura. Coordeno a frente parlamentar, inclusive do livro da leitura aqui no Congresso Nacional. Sou autor, inclusive, de projetos importantes voltados para fortalecer essa área do livro e da leitura, inclusive um projeto que está na Comissão de Educação, que nós esperamos aprovar agora no primeiro semestre. Projeto esse inovador, porque, uma vez aprovado, vai dar ao Brasil o primeiro marco regulatório para promover a leitura e a escrita, como uma estratégia permanente, senador Flecha, para promover o livro, a leitura, a biblioteca e a literatura no nosso país. E lá em Cuba pude ver também o quanto Cuba avançou nessa perspectiva. Lá, além das políticas voltadas para o livro e para a leitura serem integradas via Ministério da Educação e Ministério da Cultura, eles criaram uma estrutura também própria para promover mais ainda as políticas nessa área do livro e da leitura, que é o Instituto Nacional do Livro Cubano. Essa feira, que é a 26ª feira, foi a feira de maior participação popular que eu já vi. Eu já estive no Salão do Livro de Paris, na Feira de Frankfurt, já estive em outras feiras aqui na América Latina, como Bogotá, etc., e muitas feiras aqui no Brasil. Mas a de Cuba me chamou a atenção pela participação popular, pelo quanto o perfil da Feira do Livro em Cuba tem, senhor presidente, de ser um perfil realmente cultural. Me chama a atenção um país daquele tamanho, 11 milhões e meio de habitantes, uma feira, e eles simplesmente nessa feira, senador José Pimentel, terem divulgado, liberado, nada mais, nada menos do que 800 mil novos títulos, ou seja, 800 mil livros editados e lançados na Feira Internacional. Para se ter uma ideia, nós temos em Cuba 391 bibliotecas públicas, mais de 600 bibliotecas escolares. Não tem uma só escola lá em Cuba, da escola primária à universidade, nem se fala, que não disponha de uma boa biblioteca. A feira não é só em Havana. Ela começa em Havana e depois ela percorre todas as províncias do Estado cubano. As políticas voltadas para o livro recebem grandes incentivos do governo cubano, porque há fortes subsídios, e essa é uma das razões que justifica e que explica por que é que Cuba é um território livre do analfabetismo, porque é que Cuba avançou tanto no direito à educação, porque, afinal de contas, né, uma nação que se pretenda civilizada, com inclusão social,
com a emancipação política, cultural e social do seu povo, só pode ser pela via de se cuidar com muito carinho da educação e da cultura. Senhor presidente, termino aqui esse registro sobre Cuba dizendo que, fazendo aqui um agradecimento também ao Instituto Cubano de Amizade, que é o ICAP, a Casa dos Amigos de Cuba, uma instituição extremamente respeitada, que mantém intercâmbios com mais de 150 países. Pude ver lá a seriedade do ICAP. Quero aqui, da tribuna deste Senado, agradecer a generosidade e o apoio que o ICAP, o Instituto Cubano, a Casa dos Amigos de Cuba, nos deu durante toda a permanência lá em Havana. Agradecer também lá ao embaixador Cesário Melatônio e à equipe lá pela assistência que nos deram e agradecer, repito, a todo o povo cubano pela generosidade através de Iares e de Basílio. Em nome deles, deixo aqui o meu abraço afetuoso por toda a solidariedade e assistência que deu, não só a mim, como a toda a delegação potiguar durante a nossa estadia. Acrescento ainda, senhor presidente, que na feira tive a alegria também de participar lá do lançamento de um livro de Frei Beto, que é muito querido em Cuba. Foi lançado lá na Feira Internacional de Havana a biografia de Frei Beto. No dia da solenidade do lançamento da biografia dele, tive a oportunidade também de conhecer Leonardo Padura, o escritor cubano, reconhecido, respeitado não só em seu país, mas em todo o mundo, pela bela produção literária que tem o escritor Leonardo Padura, aliás, já fortemente conhecido aqui no Brasil, através de um seu livro que virou um best-seller, que é O Homem que Amava Cachorros, bem como outros romances de autoria de Padura, que assina inclusive uma coluna em uns jornais de circulação nacional. Uma figura, além de talentosa, também uma figura extremamente simples e um grande amigo do Brasil. Mandou, inclusive, um grande abraço para o presidente Lula. Senhor presidente, quero agora rapidamente aqui também fazer um registro, senador Pimentel, acerca da luta contra a reforma da Previdência que aí está. Reforma essa que eu tenho dito sempre, ela vem na esteira desses tempos esquisitos que nós estamos vivendo. Ela vem na esteira de um golpe, de uma ruptura democrática, que afastou o mandato presidencial legítimo, sem existência de crime de responsabilidade. Ela vem na esteira de um Congresso que, infelizmente, através de sua maioria conservadora, chancelou esse golpe, tanto é que aprovou depois a PEC de teto de gastos, que reduz os gastos nas áreas sociais, que desvincula a educação e saúde do orçamento, e agora a reforma da Previdência e a reforma da trabalhista. A reforma da Previdência, em síntese, pretende aumentar a idade mínima da aposentadoria para 65 anos, sem fazer distinção entre homens e mulheres, trabalhadores rurais ou urbanos, e ainda reduzindo seus rendimentos. É um escárnio isso. Um país como o Brasil, país que guarda ainda as desigualdades sociais que esse país guarda, um governo sem voto, aliás, só um governo sem voto explicaria o que ele está fazendo. Propõe uma reforma da Previdência onde quer mexer nas regras que dizem respeito à concessão de aposentadorias no Brasil da seguinte maneira: a partir de agora, olha, aposentadoria integral só com 65 anos de idade. Não, mas não é só isso, não. Para você ter aposentadoria integral, além de 65 anos de idade, você tem que ter também 49 anos de contribuição. A proposta do Temer acaba com a questão da distinção da aposentadoria entre homens e mulheres, desconhecendo toda a realidade da mulher, não só no Brasil, como em vários países do mundo, mas nós estamos falando aqui do Brasil, de uma mulher submetida ainda a dupla, a tripla jornada de trabalho, um trabalho não remunerado. Uma reforma da Previdência, por exemplo, que não olha para a realidade da mulher trabalhadora rural,
que vive em média 5 anos a menos do que os homens. Uma reforma da Previdência, senador Dário, que não olha para a realidade dos professores da educação básica desse país, aquele que vive lá da creche, o ensino fundamental ao ensino médio, salas superlotadas como é no seu estado, como é no meu estado, as escolas sem infraestrutura, professores desvalorizados, sem um salário justo, sem a formação adequada, professores submetidos por isso mesmo a uma das profissões de maior estresse do mundo, como é o magistério. Tanto é que os estudos mostram concretamente, nós temos estudos e mais estudos que mostram o nível, né, de doenças que tem afetado os professores e as professoras. Então, veja bem, o magistério nessa reforma do governo ilegítimo foi uma das categorias escolhidas para ser a mais massacrada. Sabe por quê? Porque o magistério vai ser massacrado duplamente. Primeiro porque é uma categoria majoritariamente mulher. E as mulheres estão sendo afetadas fortemente nessa proposta de reforma da Previdência, porque agora quer igualar a idade entre homens e mulheres. Depois, por que o magistério é massacrado duplamente? Porque acaba, senador Dário, com a aposentadoria especial, que é aquela de 25 anos, 50 anos a idade da professora, 30 anos de contribuição homem e 55 anos de idade. E eu sempre tenho dito, isso não é privilégio, isso é uma questão de proteção social, de direito, de uma nação reconhecer o papel estratégico que tem uma categoria como os profissionais da educação no desenvolvimento da sociedade, né? Pois não, senador? Bem, eu agradeço a Vossa Excelência à parte. Senhor presidente, José Pimentel, estava atentamente ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e quero me associar ao conceito de que uma grande nação se constrói com educação. E a educação deve seguir, na minha opinião, uma receita simples. Valorizar o professor para garantir o futuro do aluno. E garantindo o futuro do aluno, estaremos garantindo o futuro da nação. Eu ainda gostaria de relatar para Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, de que eu sou do tempo em que o professor era uma das pessoas mais valorizadas, mais conceituadas, mais respeitadas. E eu me recordo, estava aqui a me recordar da época que estudava no primário, que naquela época a gente entrava na escola com 7 anos de idade, e eu estudei o meu primeiro ano numa escola reunida, que Vossa Excelência sabe muito bem como é. Conheço. Né? Mas os nossos telespectadores da TV Senado, acho que principalmente os mais novos, deveriam entender de que a escola reunida é aquela que a primeira fila é a primeira série, a segunda fila a segunda série, a terceira fila a terceira série e a quarta fila a quarta série. E um professor único, né, para dar aula para a primeira, segunda e terceira e quarta série. Mas nem por isso o professor não era o cidadão mais valorizado. Ele, junto com, se eu não me recordo naquela época, com o médico, quando tinha, era uma das pessoas mais importantes, até o delegado também, quando tinha, eram as pessoas, e o juiz, quando a comarca, quando a comunidade detinha essas personalidades, o professor circulava junto como uma das pessoas mais importantes. Bem, de lá para cá, me parece que houve um desestímulo substancial pela vocação de ensinar.
por esse magistério que, ao longo do tempo, foi perdendo o seu encanto e foi perdendo a sua importância, cuja remuneração hoje não atende mais os interesses de praticamente milhares e milhões de brasileiros que não têm mais nessa vocação o objetivo e a intenção de ensinar. Portanto, eu acho que nós temos que pensar muito bem. Eu concordo com Vossa Excelência que o professor exerce uma função estratégica e fundamental no futuro do país e, sobretudo, nos tempos atuais, sofre um estresse extraordinário, porque são salas abarrotadas, é um calor, muitas salas no Brasil ainda hoje não têm ar-condicionado, e é quase que insuportável conseguir ensinar para as nossas crianças. De maneira que é preciso ter muito cuidado com todas as categorias, mas especialmente no nosso pronunciamento, no pronunciamento de Vossa Excelência hoje, que vai em defesa dos nossos professores, daqueles que ensinam e daqueles que têm que ter realmente a nossa solidariedade. E por isso quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência e parabenizar para que efetivamente a gente possa encontrar uma regra de transição que possa, de certa forma, atender também os nossos professores. Muito obrigado pela parte, senadora Fátima Bezerra. Eu agradeço, senador Dário, sua parte, incorporo, e Vossa Excelência destaca aqui muito bem a atenção, né, que deve merecer a educação. E ao falar da atenção que deve merecer a educação, nós temos que ter olhares muito atentos para um dos atores fundamentais do processo educacional, que é exatamente o professor, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essa reforma da Previdência, repito, da forma como ela está, enfim, formulada, massacre, porque é um verdadeiro massacre mesmo. Não tem outro nome. Se não, né, não olhar para essa realidade que envolve os professores da educação básica em todo o país e simplesmente, numa canetada, acabar com a aposentadoria especial do magistério. Não, nós não vamos permitir isso de maneira nenhuma. Senador Pimentel, o senador Lindeberg está me Só para pedindo. cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, muito rapidamente, porque eu sou um admirador da luta, da determinação, da garra de Vossa Excelência, como Vossa Excelência defende a educação pública, os trabalhadores, e defendendo os professores desse momento. Discussão de uma reforma da Previdência absurda. Eu tenho destacado aqui alguns pontos, né? Mexer com benefício de prestação continuada. Quem recebe é pessoa com deficiência, é idoso. Quem tem 1/4 renda familiar de 1/4 salário mínimo. O nome disso é maldade. Falta coragem esse governo, desse presidente ilegítimo, Michel Temer, na hora de discutir o ajuste fiscal, de mexer com os de cima. Eles não falam de tributação de grandes fortunas, não falam dos juros. Agora querem pegar quem recebe um salário mínimo, deficiente, idoso. E tem outros pontos, você sabe, a violência contra as mulheres, que tem a dupla jornada de trabalho no seu dia a dia. A trabalhadora rural. A trabalhadora rural acaba com a previdência rural. Essa idade mínima de 65 anos, 49 anos para se aposentar com a aposentadoria integral. 49 anos. Você entra com 16, tem que se aposentar para chegar a 65 anos. E você sabe que ninguém trabalha 49 anos de forma ininterrupta. Fazer uma ponderação, já estamos com 26 minutos, tem mais outros oradores inscritos. O senhor espera eu concluir aqui, que eu estou concluindo, e passo para a senadora Fátima Bezerra, né? Sempre quando tem um debate, senador Zé Aníbal, calma, que sempre quando o debate é pós-ordem do dia, tem espaço para debate. A gente sempre faz isso aqui, eu vou concluir, eu só quis... Eu vou retirar, se Vossa Excelência está nervoso, eu peço desculpas, retiro aqui a minha fala, saio, retiro, se Vossa Excelência está nervoso, Vossa Excelência está sempre muito... Eu retiro, eu só quis parabenizar Vossa Excelência, eu não quero aqui contrariar nenhum dos outros oradores que estão inscritos, muito pelo contrário, eu encerro minha fala parabenizando Vossa Excelência. Não, eu quero ter o tempo só para concluir. Não, quero só uma compreensão aí da mesa, né, e lamentar, assim, o senador que vai ocupar a tribuna, me desculpe, dizer que não está havendo debate, está havendo debate sim, com o senador Dário, com o senador Lindeberg.
Assim como Vossa Excelência tem todo o direito, eu também tenho. Desculpe, é uma postura arrogante, mas, enfim, eu quero concluir, arrogante sim, mas eu quero concluir aqui minha fala, senhor presidente, agradecendo os apartes, agradecendo a parte aqui do senador Lindenberg, a quem incorporo também, né, com imenso prazer, pela clareza, né, pela sabedoria e pela firmeza de suas posições. E encerro, senador Pimentel, me permita aqui só parabenizando lá o deputado Fernando Mineiro, lá do nosso partido, bem como os demais deputados estaduais e as centrais sindicais, as frentes, os coletivos que realizaram, né, uma bela audiência pública e um belo ato público contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, a chamada reforma da Previdência. Quero aqui, inclusive, destacar que toda a bancada federal foi convidada, mas lá só esteve a minha pessoa e a deputada Zenaide. Deputada Zenaide, que também, com muita firmeza, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e se colocou claramente contrária à proposta de reforma da Previdência, pelo quanto ela vem na direção de aniquilar e de acabar os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores e do povo brasileiro. Foi uma bela mobilização, não só pela representatividade, mas pela unidade e pelo quanto todos lá, senador Pimentel, estão conscientes, imbuídos de que é necessário muita luta, mas muita luta mesmo, pelo país afora, para a gente barrar a proposta de reforma da Previdência. Aproveito aqui para dizer ao Rio Grande do Norte que, dando continuidade a essa jornada contra essa malfadada reforma da Previdência, dia 24, realizaremos um novo ato e uma nova audiência pública lá em Natal, contando, inclusive, com a presença do senador Paim e do deputado Vicentinho. Obrigado, senador Pimentel.